falar sobre esse clickbait aí sobre Golden State Warriors, na verdade sobre Boston Celtics e Stephen Curry. Vou começar com o Dani, que é torcedor verde, é quase um leprechaun do Boston Celtics. Dani, quando começou, porque assim, quando sai essa notícia, antes de o rumor ser assumido como uma suposta alucinação, o torcedor do Boston Celtics ficou animado. Sim ou não? Claro. Cara, com certeza. É muito difícil você ler uma notícia daquela e não ter um frio na barriga, né, Fernando? Pô, o Stephen Curry, ele definiu essa geração junto com o LeBron James. Quando a gente fala de Stephen Curry, isso é uma opinião polêmica. Eu sei que é uma opinião que não é muita gente que concorda. Talvez a Marcela concorde comigo. Mas eu vejo o Curry como um dos maiores jogadores da história da NBA. Então, assim, você lê, porque existe a possibilidade de uma conexão do Stephen Curry com a sua franquia do coração, nossa, é um frio na barriga imediato. Eu tava com a minha namorada quando saiu essa, entre aspas, notícia, eu virei pra ela e falei, amor, o Curry tá indo pro Celtics, o que tá acontecendo aqui? Eu fiquei meio sem chão, sabe? Porém, aí eu vi qual era a fonte da notícia, né? E a fonte da notícia era o John Karalis, isso não é trocadilho nem nada, é o nome dele, ele é grego, tá, gente? O John Karalis, ele é um jornalista muito ligado ao Boston Celtics, que cria muito conteúdo sobre o Boston Celtics, e ele não é um insider, nunca tentou ser um insider, e quando eu li o nome dele eu falei, ah não, ok, é uma opinião que o pessoal entendeu como notícia, mas é o que você falou, onde tem fumaça tem fogo. A gente nunca tinha ouvido falar sobre Stephen Curry em qualquer possibilidade de saída do Golden State Warriors. E só de pensar que isso pode estar sendo discutido internamente, que os movimentos que o front office fez recentemente podem indicar que esse seja um último ano, por exemplo, é, é loucura, cara. É loucura. É um jogador que, na nossa cabeça, aposentaria como um warrior, né? Do outro lado, a Marcela, que é torcedora do Golden State Warriors, qual foi a sua primeira reação quando você escutou ou leu algo nesse sentido, Marcela? Cara, ainda é muito chocante ler qualquer notícia que aparece falando uma foto do Curry e Spurs, uma foto do Curry no time. Qualquer uma dessas, todas as vezes. Eu fico muito triste. Eu sou muito fã. Eu comecei a torcer daquelas que torcem pelo jogador inicialmente. Hoje, obviamente, se ele sair do time, eu vou continuar torcendo pro Golden State, sou o Golden State, mas eu vou ficar muito feliz se ele for campeão com o time que ele for. Então, tem esse apego. Quando eu bati o olho e vi a notícia, eu falei, impossível. Assim, ele não faria isso. Não tem como. Eu só aceito, muito entre aspas, se ele fosse parar no Hornets porque ele queria homenagear o pai. Não existe sair da franquia que draftou ele por tantos anos para ir jogar num Boston Celtics, para ir jogar num Lakers, para jogar num Cavs, um time grande com renome. Não existe. É para ir ali, vou fazer minha homenagem pro meu pai no meu último ano. Vou ficar triste, mas beleza, é isso. Agora eu vou sair porque, cara, um dos maiores jogadores de todos os tempos está numa franquia implorando por um time e a diretoria não organiza isso e não traz elenco para ele, não tem o menor cabimento. Se ele sair porque a diretoria não correu atrás de gente para ele, eu vou ficar eu acho que eu choro de verdade. Na hora que sai o anúncio, eu posto ele chorando, sem brincadeira. Eu vou ficar tão indignada com essa saída. Então, quando eu vi, foi bem chocante. Eu gostaria muito, claro, que ele tivesse um time, que ele competisse, ele é um competidor nato, mas eu não queria ver ele numa dessas franquias com grandes nomes, assim, sabe? Essa franquia de renome, eu não quero ver ele vestido de verde, Celtics. Não quero. Me recuso a aceitar. Ó, Eu quero, eu tem, quero. tem um comentário aqui, tem um comentário aqui do Eric Johnson, que ele falou o seguinte, gente, o Curry não vai salvar a M, né, a merda que o GM de vocês fez, né? Ele tá falando sobre o Boston Celtics, né, dessa troca que aconteceu, do Jaylen Brown, do Paul George e tudo mais. Então, assim, nem Stephen Curry conseguiria salvar essa cagada que fizeram lá no Celtics. Porque a gente tem até uma arte aqui que a possível troca com o Celtics seria a seguinte: pode colocar aí pra gente, ô Ian, que era um pacote oferecendo o próprio Paul George, que acabou de chegar,
E se eu não me engano, 4 picks, não é isso? O Daniel, foram 4 picks essa suposição. Deixa eu pegar aqui Então, certinho. tem alguns supostos pacotes de troca rolando aí pela internet. Todos envolvem o Paul George, né? Por uma questão salarial de bater o salário. Mas aí seria, como tá aí, Paul George, o Chris Senak, que a gente pode considerar uma escolha de primeiro round, né? Porque ele ainda não jogou na NBA. Foi a escolha de primeiro round do Boston Celtics nesse draft. 2 escolhas desprotegidas e uma swap em 2032. Cara, sendo bem sincero, eu sou torcedor do Celtics, ok? Mas o Curry vale mais que isso, gente. E beleza, o Curry tá no último ano de contrato, mas, cara, se ele for para um Boston Celtics, se ele for para um San Antonio Spurs, ele vai renovar. Ele vai renovar. E aí a gente tá falando de um Uhum. cara que com 37 anos, 38 anos, tava fazendo 26 pontos por jogo com 40% para 3, né? De eficiência. Então, o Curry ainda é tudo isso. E se ele chegasse por esse pacote aí, nossa, levanta estátua do Brad Não, Stevens no TD Garden, porque não tem o que falar. pacote Assim, inaceitável. é uma doação, cara. É uma doação, praticamente. Mas assim, eu acho que não vai acontecer. Desculpa o pessoal aí do Celtics Brasil que veio prestigiar a live, que quer me ver defendendo a ideia. Eu acho que não vai acontecer, tá? E, e- porque, cara, beleza, é o Stephen Curry, mas você vai abrir mão de 4, 5 escolhas futuras, mais 2 jovens. A gente já não fez isso pelo Giannis Antetokounmpo, cara. Então, assim, eu fico meio em cima do muro, sabe? Mas em cima do muro, no sentido, eu não tenho Ah, certeza. Ou em cima Não, do muro, não sei. em cima do muro eu quero, mas de um lado eu quero, mas do outro lado eu sei que não vai acontecer, então. Entendi. a Letícia está Espero que perguntando, a não. Letícia está falando aqui, está assistindo a gente, né? A Letícia, obrigado pela presença de vocês aí no chat. A Letícia fala assim, ó, também pensava igual a Marcela, mas pensando como torcedora dos Warriors, eu acredito que para o futuro da franquia seria a melhor opção, né? Ele ter que sair, porque com o Stephen Curry, o problema, gente, é que a gente vai entrar no mérito aqui da off-season do Golden State Warriors. E quando a gente Sim. começar a falar da off-season do Golden State Warriors, a gente vai entender o porquê Stephen Curry nos próximos anos não vai conseguir nada também. É aí que está a situação, o xadrez que o Golden State Warriors se meteu, né? Que o Mike Dunleavy Jr. se meteu, porque assim, que peças ele vai poder mexer? Quais as peças ele vai mexer? Não tem muito o que fazer. Mas essa especulação de troca realmente com o Stephen Curry ficou de forma gratuita, né? Eu também acho pouco provável que o Stephen Curry Yes. saia realmente. Cara, assim, eu não vejo, assim como talvez o LeBron James, um Stephen Curry ser um caçador de anéis. Não me passa essa impressão. Diferente da É. situação que nós vimos no LeBron, diferente da situação que nós vimos com Kevin Durant, diferente do que vimos com James Harden. Jogadores que, Uhum. quando não encontram, né, a luz no final do túnel, começam a se movimentar para pegar esse trem e atravessar o túnel, sabe? Assim. E eu não vejo o Uhum. Stephen Curry, pelo menos a gente nunca viu o Stephen Curry supondo ou especulando algo, até mesmo, cara, falando mal do Golden State Warriors. Foram pouquíssimas vezes que você viu publicamente o Stephen Curry insatisfeito com algo que o Steve Kerr estava fazendo, ou que o Mike Dunleavy estava fazendo, ou que o Bob Myers estava fazendo, enfim. Ele é muito, vamos dizer, ele veste muito a camisa da empresa, ele é maior políticozão com a empresa, ele defende os interesses. Então, assim, você não vê o Stephen Curry deixando uma vírgula mal colocada na frase para ter uma interpretação. Eu não vejo o Stephen Curry saindo de jeito nenhum, gente.